turma boa. Estou aqui gravando essa aula para deixar aqui para vocês, ok? Vamos para cá. O nosso tema da nossa aula, que nós vamos abordar, a aula do ensino religioso, professor Nildo, temos o fenômeno da vida pós-morte, certo? Então eu tracei aqui 3 objetivos que faz parte da nossa aula, que alguns alunos já tiveram, mas eu resolvi deixar gravado, até mesmo para vocês voltarem lá e assimilar bem o conteúdo, muito importante para nós. Então eu tracei 3 objetivos da nossa aula. Primeiro, conhecer as 4 respostas que se encontram nas religiões para a vida após morte. Compreender o que é reencarnação, ressurreição e ancestralidade. E deixa eu afastar isso aqui. Afastar aqui. Pronto. Identificar as semelhanças e diferenças de cada uma. Né? Existem particularidades sempre no fenômeno religioso. Sempre nas religiões em si, existe particularidades e existe algo comum. E dentro dessa temática do fenômeno da vida pós-morte, não deixa de ser exceção, no qual nós vamos ver aqui algumas diferenças. Um exemplo é a ressurreição. Né? O islamismo pensa de uma maneira, o cristianismo pensa, tem algumas variações. Né? Claro que o fenômeno da ressurreição eles creem, mas a gente vai ver que há uma diferença dentro desse fenômeno, né, religioso. Vamos passar para aqui. Eu trouxe esse texto, né, de introdução, fenômeno da vida após morte. Vamos lá. Então a gente traz esse texto assim, que diz: algumas vezes a religião apresenta a vida e os ciclos da morte como de um mesmo processo. No outro bimestre a gente viu essa relação da vida e da morte, que para muitas religiões é a mesma coisa, há uma passagem, né? Por isso que o texto vai dizer algumas vezes. Aí isso são o quê? Estágios que permitem a evolução da consciência do espírito. Outras vezes, a religião aponta para uma transformação substancial da vida. O que isso significa, professor? O ser retorna à sua origem, ou seja, volta a ser uno com tudo e com todas as coisas, como se fosse dissolvido na totalidade eternamente. E aí, uma pergunta provocativa, né? Permanece a dúvida: o que ocorre com a vida após a morte? Então, vamos passando aqui, belezinha? Aqui o slide. As religiões, turma, fornecem 4 possíveis respostas para a vida após a morte. Então, quais são elas, né? Eu até comentando em outra aula com um dos nossos alunos, eu dizendo que existe uma indagação no coração, na humanidade, sempre essa pergunta de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? E inclusive foi Yasmin estava falando que do pó, ela veio do pó e do pó retorna, claro, com certeza isso é um texto da Bíblia. Aí eu falei do ponto de vista da matéria, realmente volta ao pó, inevitável, né? Só que eu falei da questão da consciência, da alma vivente, né? De uma existência após a partida. Então são 4 respostas que as religiões vão dar, né, para essa dimensão, essa realidade, né, misteriosa, que é um mistério. A primeira é o nada,
A segunda, ancestralidade. Terceira, ressurreição. E a quarta, reencarnação. Então vamos ver, vamos saber, vamos conhecer essas 4 respostas. Vamos lá. A primeira, turma, a primeira é o niilismo. O que significa niilismo? Né? O nada, né? Ou seja, morreu, acabou, termina, não há mais uma consciência vivente após a partida, não há um retorno. É isso que caracteriza o niilismo. Me lembrei do niilismo de um filósofo, né, Friedrich Nietzsche, né, que tem essa expressão, niilismo de Nietzsche. O niilismo nada, não segue nenhuma doutrina religiosa, né? A morte é o fim da experiência humana pessoal, é considerado o fim do tudo. Então, são a visão do niilismo, né, o nada, né? Outra particularidade é: ao morrer, voltaremos para o lugar de onde viemos, antes de nascer, ao universo, enquanto átomo integrado no todo. Aí a gente volta só um pouquinho aqui, ó. Só voltar um pouco aqui, para lembrar essa passagem. Aqui, ó. Essa passagem, quando vai dizer aqui, ó: o ser retorna à sua origem, ou seja, volta a ser uno com tudo e com todas as coisas, como se fosse dissolvido na totalidade eternamente. Então, isso vai bem unice, né? Se alinha, né, como se diz, a esse pensamento do primeiro texto, né, que a gente trouxe. Vamos passando aqui. Opa, ia voltar à ancestralidade. A gente está vendo aqui uma ilustração, né, aqui dos escravos na época, né? E a gente sabe que os escravos têm uma matriz, trouxe a matriz religiosa africana, né? Candomblé, e depois derivação aí do Umbanda e outras. E a matriz africana, entre outras, crê nessa dimensão da ancestralidade. Que a ancestralidade os antepassados, né? Faz referência aos antepassados, a genes ainda dos nossos familiares, né? No caso dessa resposta que dá, os ancestrais, ou seja, nesse sentido, os ancestrais que morreram deixaram de existir apenas fisicamente. Eles continuam presentes na vida de seus familiares, agindo por meio de orientação, proteção e benefícios. Então, para essa realidade, né, da vida após morte, as pessoas partem, mas vão estar ali, interferindo, né, agindo no meio daquela comunidade. E como isso acontece? Como isso acontece? Está aqui a resposta para nós. O contato pode ocorrer por meio de sonhos e transes. Pode ser facilitado pela ingestão de substâncias psicoativas ou rituais. A gente sabe que existem substâncias que as pessoas entram numa espécie de transe, e é uma das formas dele ter esse contato com os seus ancestrais. Por isso o nome a gente fala de ancestralidade. A crença na ancestralidade faz com que os que já morreram estejam sempre ligados aos que ainda vivem, formando uma linha de continuidade, geração a geração. Eles vão propagando, né, essa volta, né? E aí a gente viu como eles ficam se conectando, qual é a sua crença, né? Que é através dos sonhos, dos transes e de ingestão de substâncias psicoativas. Isso é muito importante a gente destacar, viu? Que a gente pode perguntar: a ancestralidade, segundo a ancestralidade, como
eles se conectam com seus antepassados. Aí você não, para eles, através dos sonhos, transes, e é facilitado por ingestão de substâncias psicoativas ou rituais, né? Certo? Belezinha? Vamos passando. Tocamos aqui. A ressurreição é bem familiar no universo ocidental, né? A ressurreição. O que é a ressurreição? Opa, volta aqui um pouquinho. O que é a ressurreição? A ressurreição se configura o seguinte, turma. A alma volta a ter a vida e ressuscita para uma vida nova. Ressurge, né? Com o mesmo aspecto físico que possuía em vida. Os seguidores do judaísmo, cristianismo e do islamismo creem na ressurreição. Há, porém, diferenças. Por exemplo, aí que eu falei a vocês. E sempre que eu enfatizo a vocês sobre religião, é pensar, turma, que quando a gente fala em um determinado segmento religioso, cristianismo, por exemplo, o cristianismo tem sua matriz, que foi a matriz judaica, e do cristianismo vai surgindo várias denominações, vai surgindo vários movimentos dentro do cristianismo. No islamismo também segue essa mesma linha, né? A gente vê no islamismo tem os sunitas, tem os xiitas, tem os sufis. Existem os grupos e cada grupo crê, né, crê na mesma ali, vamos supor, na mesma essência, mas se divergem em pontos de vista, em pontos doutrinários, né? A crença. Então é um exemplo, o islamismo tem uma área mais mística, né? Que é o sufismo, né? Aquela parte mais contemplativa, mais aquela questão da mística, né? O judaísmo tem a cabala, né? Tem a parte mística. E o cristianismo aí, quando a gente vai para o cristianismo, o catolicismo, tem protestantismo, tem as igrejas históricas presbiterianas, tem as igrejas pentecostais, neopentecostais, então existem várias derivações. Então eu queria que vocês ficassem bem dentro dessa questão do fenômeno religioso. Então há essas diferenças. Então, assim, pelo menos algumas dessas diferenças a gente tem, claro que tem outras, mas eu destaquei essas aqui. O islamismo vive-se uma única vez e ressuscita-se para a vida eterna, né? Só há uma ressurreição. O cristianismo, há um juízo particular, após a morte, o julgamento pessoal define se a pessoa será encaminhada ao céu, inferno ou purgatório. E aí eu chamo a atenção dessa ideia do purgatório. Geralmente, né, a tradição católica tem essa ideia, embora eu vou usar um termo do historiador, e ele gosta muito da abordagem da religião, que é Leandro Carnal, que ele fala da fé customizada, né? Às vezes a pessoa é daquele segmento, mas ela não crê, ela não concorda, ela faz parte, mas ela não concorda de determinados ensinos ou o que é passado para aquele seguidor. Então, no cristianismo em si, o segmento evangélico não crê nessa ideia do purgatório, né? Crê na questão de um julgamento, né? Um julgamento pessoal, de um juízo final. E aí é a questão da salvação. Ok? Vamos lá. O cristianismo, né? O juízo final, no fim do mundo, há um juízo final, como falei. Alguns ressuscitarão para a vida e outros para a morte. É uma das particularidades do cristianismo, né? De um grupo que crê e pensa assim. Belezinha? Vamos prosseguir. Estou agora com esse negócio belezinha. Vamos lá, turma. Reencarnação também. Acho que é um termo que a gente estudou também no primeiro bimestre. E aí a gente está aprofundando mais, né, o nosso conteúdo dentro dessa temática do fenômeno da vida pós-morte. Reencarnação significa o quê? Ter carne de novo, reencarnar, né?
tem essa etimologia, essa origem, né, esse significado. Ter carne de novo, reencarnação, voltar à carne, voltar a viver, né? Esse retorno, né? Reencarnar, retorno. E ressurreição é ressurgir, né? Então a gente já pega esse prefixo aí, né? Reencarnar, retorno. Então, reencarnação significa também a pessoa volta a viver num novo ser. Ela pode reencarnar, olha aí, turma. Quantas vezes pode encarnar, professor? Dentro da reencarnação. Ela pode reencarnar várias vezes até atingir a perfeição, a evolução. Quando então fica livre desse ciclo e aí chega esse nível de evolução e de perfeição, segundo essa visão. Os espíritos nascem, morrem e reencarnam, é outra característica, tantas vezes quanto for necessário seu aprimoramento. Ou seja, a partir do momento que, no sentido, né? A partir do momento que você vem e a cada vez que vem você vai melhorando, né? Aquele seu ser. Por isso que existem algumas traduções que quanto mais você faz caridade, mais obras, né, boas você vai acrescendo para que você possa evoluir. Então está dentro dessa linha aí. O espírito nasce, morre e reencarna tantas vezes quanto forem necessárias ao seu aprimoramento. Transmigração de almas, né? Isso é bem do hinduísmo, nós vimos também. Diferente da reencarnação, embora seja semelhante, é uma transferência, né? Transmigração das almas. Ou seja, para o hinduísmo, a alma transmigra, né? Aí passa para outro corpo, uma transferência. Ou seja, passa de um corpo ao outro, humano ou não. E nós vimos que essa transmigração, e a gente fala aí do panteísmo, né? Deus está em tudo, a divindade está em tudo, né? A vida, né? E para eles pode ser no animal ou não, ou seja, pode ser no humano ou não, ou seja, pode ser no animal, pode ser na natureza. A gente viu isso no segundo bimestre. Eu estou pontuando, né? Estou contextualizando aqui para resgatar o que a gente vai aprendendo dentro desse conteúdo tão instigante, tão misterioso, dentro do fenômeno religioso, dentro dessa temática nossa, tá bom? Turma, então era esses destaques que eu fiz, que eu trouxe aqui para vocês nessa gravação. Espero que sejam de bom proveito para vocês. Os textos estão aí. Dúvidas, coloca aí embaixo aí, né? Deixa a sua opinião, a sua dúvida, algum comentário. Você deixa aí né, dá um like também, né, o pessoal fala. E também, se não gostou também, a gente vai aprendendo uns com os outros, né? A gente vai sempre nesse processo aí, esse processo, né, de evoluir. Que a nossa vida é isso, turma. A gente aprende a aprender a cada dia. E eu aprendi mais uma vez quando eu transmito, ministro essas aulas para vocês. Tá bom, turminha? Então, valeu. Fiquem todos em paz e até a próxima, se Deus quiser. Valeu?